Eu lembro que desde criança, assim, muito criança, eu desenhava, eu sempre desenhei. Os meus pais são arquitetos. A minha mãe, ela trabalhava também como artista plástica, né? Então, sempre foi uma coisa realmente que fazia parte da nossa vida, assim, minha e do meu irmão. E eu sempre tive muita vontade de contar histórias, sabe? Me parecia muito natural. Eu fazia umas pequenas histórias em quadrinhos, as aventuras de uma banana e um frango assado. Eu não sei porquê, parecia personagens que existiam lá não faz nenhum sentido, mas era uma coisa que eu fazia. Eu lembro que minha mãe guardou muitas coisas. Obviamente, isso não é um ponto de partida na carreira, é só uma coisa idiota que eu lembro. É, eu sempre fui, assim, um aluno meio que exemplar, assim, em relação a notas. Eu sempre achei muito relaxante desenhar enquanto eu ouço, né? Professor, geralmente desenhar na mesa. Eu achei que, assim, uma das mídias ideais é desenhar na carteira da escola. Muito relaxante. E os professores não gostavam muito disso, na verdade. Mas eu adorava e eu acho que foi nessa época, assim, tipo, quando eu tava na terceira série, que eu pensei, nossa, eu acho que eu quero desenhar bem de verdade, assim. E claro que na época talvez as histórias não fossem, tipo, histórias muito incríveis, né? Porque eu só era uma criança de 10 anos. Aí eu também gosto muito de pesquisar gênero, teoria queer, transfeminismo. E eu acho que isso tem tudo a ver com imagem, a forma como a gente lê as outras pessoas, os corpos, e o jeito que a gente foi ensinado, não só ensinado, como também o tempo todo a gente recebe, né, esses signos e a gente categoriza eles e acaba categorizando as pessoas também, né? E eu acho bem maluco pensar que isso influencia a forma como a gente trata as pessoas, né? E isso é muito atravessado por outras questões também, né? Questões de raça, classe, questões sociais. Comunicação tem tudo a ver com isso, né? Porque é a forma como a gente se relaciona em todos os sentidos, né? Tudo acaba sendo atravessado pela comunicação, porque senão a gente não existe, né? Se não existir a comunicação. Geralmente eu falo do Tomboy com uma primeira publicação, que foi mais um zine. Eu não sei se é interessante eu pegar ele aqui e mostrar, porque eu não sei se vai estragar o enquadramento que vocês fizeram. Que é um zine feito numa página A4, né? Então ele é muito fácil de fazer. Ele é de 2017. É sobre gênero. É como se ele fosse um manifesto barra performance em quadrinhos. E ele é muito querido, assim, por muitas pessoas. Teve uma recepção bem legal, porque acaba tocando muita gente, tanto, tipo, mulheres que têm uma dificuldade de se enquadrar enquanto... Porque é difícil ser mulher, né? Não importa o quanto você tente, você acaba falhando, né, em ser mulher, porque os ideais são impossíveis de alcançar. E no fim, às vezes, é bom falhar em ser mulher, porque às vezes você também não quer ser mulher. Que foi meio que a conclusão que eu tava chegando na época, né? Que talvez você não precise ser mulher, ou talvez você não precise performar certas coisas, ou existir de certos modos, né? Eu tinha acabado de comprar uma impressora e ele era muito barato também. Então as pessoas conseguiam comprar e ter um pequeno manifesto de gênero magético, né, no bolso. E depois eu inscrevi uma versão ampliada dele, tipo uns quadros, num edital do Museu da Diversidade Sexual. E aí ele foi exposto lá, e agora faz parte do acervo lá do museu, que foi um desdobramento legal também, quanto quadrinho de exposição. E aí o Tilt foi o quadrinho um pouco mais longo que eu fiz depois, né? Que ele foi finalista de melhor história em quadrinhos do Prêmio Dente e também foi indicado ao Prêmio Grampo, né? Que ele está aqui também, foi coincidência. E na verdade eu acho que nessa época eu não estava lidando muito bem com os meus processos de se fazer coisas, porque eu não sabia bem como fazer esse quadrinho, né? Eu só sabia que eu queria que ele fosse esquisito. Eu queria terminar ele, para terminar ele eu queria me divertir, então eu pensei, eu vou fazer cada página diferente, né? Peguei
ressonâncias magnéticas do meu cérebro, já que é sobre a minha enxaqueca crônica. Vendo a ressonância, são vários quadradinhos, né? E o que lembra muito a composição, né, de imagens sequenciais que existe dentro do quadrinho, né? Então eu tentei me aproveitar um pouco disso, né, para me apropriar, né, dos meus próprios exames, que geralmente os médicos se apropriam, né, dos nossos exames. Eu tentei me apropriar um pouco de uma coisa que é do meu corpo, né. Então foi uma grande experimentação bem doida, assim, de um quadrinho que é muito pessoal, né. Como é sobre dor crônica, quando você tem uma condição crônica, você começa a perder um pouco o controle da sua vida. Então uma das páginas também é uma página de agenda. É muito difícil ter um planejamento quando você tem dor crônica, né? E eu fiz com muita dor, literalmente, enquanto eu tava com muitas crises de enxaqueca. Então eu acho que ele é bastante representativo de uma época também pra mim, pessoalmente. E eu fico feliz que eu tenha conseguido terminar ele, assim. E esse é o Tilt, foi o quadrinho mais longo, assim, que eu fiz, assim, e é o primeiro, né? Eu sempre me senti como se eu não tivesse muito bem um gênero, tipo, sempre, assim. E não sei, eu acho que não existia um vocabulário pra, pra isso, que eu era, tipo, uma pessoa não binária. Mas aí, no colégio, eu descobri que existia pessoas genderqueer, né? Que foi tipo, o primeiro termo que eu ouvi falar, assim. E eu pensei, nossa, isso é tipo eu. Nossa, isso é muito legal se a sociedade fosse mais avançada e eu pudesse viver assim. Infelizmente, a sociedade não é assim, então eu acho que eu vou só, tipo, ignorar isso pelo resto da minha vida e morrer, sabe? Foi o que eu pensei na época no colégio. Até uns anos depois, na época do Tomboy, que foi tipo 2017, que eu pensei, tipo, eu não quero morrer sem ter vivido a vida que eu queria ter tido. Então eu acho que eu não vou continuar pensando como eu pensava quando eu tinha 15 anos. Eu não tenho mais 15 anos, felizmente. Eu sou agora uma pessoa adulta e eu posso viver como eu quiser. E foi aí que eu comecei a, tipo, fazer coisas no sentido de ser uma pessoa não binária, sabe? Eu percebi que eu era capaz de escolher um outro nome e outros pronomes. Quando eu escrevi o Kit Gay, eu tinha muito medo de, tipo, faltar com alguém, sabe? Da comunidade. Sei lá, deixar de representar alguém, ou representar mal alguém, ou falar alguma coisa que não é verdade, assim. Eu acho que existe mesmo uma responsabilidade, assim, quando você publica alguma coisa, porque você não deixa de estar falando com muitas pessoas e quando você coloca no papel, tem uma aura ali, né? No ano das eleições, antes do Bolsonaro ser eleito, quando ele tava concorrendo, eu ia pra Bienal de Curitiba, Bienal de Quadrinhos de Curitiba. De última hora, absolutamente de última hora, tipo, eu resolvi fazer um zine chamado Kit Gay. Pensando, já que esse filho da puta, eu não sei se eu posso falar palavrão, mas já que esse filho da puta diz tanto que existe Kit Gay, tá aqui o Kit Gay dele. Que nada mais era do que, tipo, um bonequinho de papel em que você poderia ter o seu próprio corpo gay e vestir com roupas homossexuais. Que era literalmente o Kit Gay, né? E foi assim que eu fiz o zine do Kit Gay. Eu montei um projeto, assim, né, de livro. E cá estamos hoje. Quando eu era criança, eu não sabia se eu gostava do meu nome. Eu achava o seguinte, que como era meu nome, eu era incapaz de ter uma opinião a respeito. Enquanto pessoa adulta, eu percebi que talvez eu não gostasse, sabe? Se eu gostasse, eu saberia. Tinha outras coisas no meu ser que eu sabia que eu gostava, sabe? Tipo, eu sempre gostei do meu sobrenome Vitorello, por exemplo. Eu escolhi meu nome num site chamado babynames.com. Uma coisa bem idiota. Porque o que seria da nossa vida se não fossem as coisas idiotas, né? Às vezes é bom ser idiota, sabe? Então, eu não sei, eu acho que é muito grandioso e muito tosco ao mesmo tempo. Os grandes símbolos da vida, sabe? Eu não sei que símbolo seria, mas eu acho que é bom poder pensar que a gente pode escolher os nossos símbolos. Eu acho que é isso que eu tenho a oferecer.